Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o desenvolvimento do nosso bebê e como auxiliá-lo a ter esse melhor desenvolvimento possível. Primeiro, eu gostaria de explicar para vocês como ocorre o processo desse desenvolvimento, qual é a sequência que a gente espera. Bom, você vai observar que o seu filho se desenvolve de cima para baixo. Primeiro começa na porção da cabeça e depois vão adquirindo habilidades no restante do nosso corpinho. Primeiro, o bebê aprende a ter o controle dos olhos, abertura ocular espontânea, olhar para lá, olhar para cá, seguir com o olhar os objetos que passam. Depois vem a mímica facial, então esse bebê aprende a sorrir, a se comunicar com expressões faciais. Aí vem o controle de musculatura do pescoço, o bebê aprende a olhar para lá, olhar para cá e em seguida a elevar e sustentar a cabeça sem ficar caindo a porção cefálica. Adquirido o desenvolvimento cervical, vem o desenvolvimento da porção de ombros. Então esse bebê consegue levar, projetar os braços, mesmo que ele ainda não tenha um total desenvolvimento das mãos, ele consegue levar o braço até o objeto de interesse, até o seu rosto e vai fazendo essa movimentação. Posterior a isso, vem o desenvolvimento das mãos, a abertura espontânea das mãos, o pegar objetos, ele pega, centraliza e traz para a boca. Vem essa parte do desenvolvimento manual. Então a gente tem o desenvolvimento da porção superior aqui de tórax e dá aquela sensação de que o bebê está fazendo um abdominal o tempo todo, porque ele está sempre forçando como se ele quisesse se sentar. Mas nesse momento ele ainda não está pronto para ser colocado sentado, principalmente sem apoio. Porque primeiro ele precisa adquirir outras habilidades. Ele primeiro precisa desenvolver a porção inferior do abdômen, que é quando ele começa a projetar as perninhas para cima e pegar os pés. Então ele eleva a perna, pega os pés e até consegue ter a mobilidade de levar os pés até a boquinha. Adquirindo essa habilidade de movimentação de porção inferior de abdômen, ele também já tem bastante autonomia para virar para um lado, virar para o outro lado e desvirar do bruços. E aí, só quando o bebê completou esse desenvolvimento de controle de abdômen superior, abdômen inferior, eleva e pega os pés e as pernas, vira para um lado, vira para o outro, é que ele tem a habilidade de se sentar e ser colocado sentado, especialmente sem apoio. Se eu pulo alguma dessas etapas, então se eu incentivo o meu bebê a ficar sentado antes de ter aprendido o desenvolvimento abdominal, puxar os pezinhos, pegar os pés e lateralizar e virar, eu posso correr o risco de pular etapas e ter um bebê estático, um bebê que eu coloco sentado e ele não tem o interesse de se projetar para pegar as coisas. Então não é só que vai fazer mal para a coluna colocar ele nessa posição, é que eu quero que o meu bebê adquira habilidades prévias a isso. Então eu preciso permitir esse desenvolvimento completo para ele poder executar com perfeição as suas funções. Então agora eu quero falar para você como que eu vou estimular cada uma dessas fases até que a gente chegue ao nosso bebezinho sentado, que ocorre aí em torno dos 6 meses de vida, mais ou menos. Primeiro recado que eu quero te passar é que você não precisa especificamente comprar nenhum tipo de brinquedo para o seu bebê. Não tem nenhum brinquedo que seja essencial, que sem esse brinquedo seu bebê não vai se desenvolver com perfeição. Basicamente, o que seu bebê mais precisa para ter um bom desenvolvimento é de você, é de presença, é ser inserido no seu dia a dia e ter a sua presença de qualidade ali estimulando ele. Um item que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar em ter é um tatame de EVA
ou um tapete, ou mesmo um edredom mais grossinho que a gente coloque no chão para permitir que esse bebê fique no chão. Como eu disse, no seu colo você até pode segurar ele elevado, ele mais sentadinho, se ele gostar. Mas se você precisou colocar o seu bebê em algum local, para você ir ao banheiro, para você beber água, você fazer o que quer que seja, coloque o bebê no chão, livre para ele aprender a virar, livre para ele aprender a rolar. E aí, um tapete, um tatame, um EVA vai ser de muita ajuda para você criar esse espaço seguro, onde o seu bebê pode ficar livre para se arrastar e se movimentar à vontade. E isso vai permitir um bom desenvolvimento. Bom, logo que o bebê nasce, o principal estímulo para um recém-nascido é o rosto humano. Você com seu recém-nascido em mãos pode observar que você aproximou o seu rosto dele, aqui numa distância de uns 15 a 20 centímetros, ele vai olhar nos seus olhos, ele vai fixar o olhar e vai gostar de ficar vendo você. Então, aproxime o seu rosto do seu bebê, sorria para ele, fale com ele, expresse o que você deseja. Isso estimula o seu neném. Você não precisa de nenhum brinquedo nessa fase, você só precisa aproximar o seu rosto, afastar um pouquinho para ver até onde ele enxerga, aproxima de novo para ele focar em você caso ele tenha se perdido, e converse, se expresse, utilize o seu corpo, o seu rosto como um fator de desenvolvimento. Um outro ponto, que desde recém-nascido, o seu bebê pode e deve ser colocado de bruços em alguns momentos para fazer o tummy time. Isso vai estimular o desenvolvimento da porção posterior aqui do corpinho dele. Então, o desenvolvimento do pescoço, das costas. Essa quantidade de tempo de colocar ele em tummy time pode ser variável e vai conforme ele fique confortável também. A minha dica é que quando você for fazer troca de fralda, aproveita, ele tá ali em cima do trocador, troca a fralda. Se o bebê estiver bonzinho, confortável, já vira ele aqui de bruços e no trocador mesmo vai ajudando o seu bebê a se posicionar e traga o seu rosto aqui, ó, próximo a ele, fale com o seu bebê. Isso vai estimular que o seu bebê fique dando umas pescoçadas, fique tentando achar sua voz, fique tentando te encontrar e o tummy time fica mais agradável para ele. Caso ele não goste dessa posição logo de cara, você pode fazer alguns rolinhos de cobertor, rolinho de toalha, para posicionar embaixo da barriguinha dele. Assim, ele fica mais confortável nessa posição de tummy time e consegue virar o rosto para lá, virar o rosto para cá e se sentir mais confortável e se desenvolver adequadamente. Então, o bruços, o tummy time, pode ser feito desde recém-nascido e você vai seguir fazendo esse estímulo de ficar em bruços, de ficar em posição deitado, para se arrastar, para se locomover, enquanto esse bebê for pequeno e estiver se desenvolvendo de fato. Bom, percebi que o meu bebê já atingiu mais habilidades, como eu já comentei com vocês. Então ele já enxerga, ele já sorri, ele já olha para lá, olha para cá, tá com o pescocinho mais firme e começou a fazer essa projeção de mãos, essa projeção de braços para alcançar objetos. Então eu posso vir com objetos de interesse dele e trazer centralizado aqui, ó, onde a mão dele consegue alcançar, para ele ter esse interesse de espalmar, de ir ali bater a mão. E como eu disse, não precisa ser um brinquedo em específico. Você pode utilizar qualquer tipo de objeto para isso. Você pode utilizar uma colher de pau, você pode utilizar um pincel culinário, uma espátula, forminhas de silicone. Pode até utilizar um controle remoto aí que vocês não estão usando mais, que criança adora controle remoto, potinhos, o que quer que seja. E se tiver brinquedo que quer utilizar, também pode utilizar. Lembrando que ele deve ser molinho, assim, não deve ter pontas endurecidas, né? Ele deve ter um formato que o bebê consiga alcançar, então aqueles de argola que o bebê pega das duas laterais
são uma boa, ou brinquedos compridos, porque aí o bebê consegue pegar com a palminha da mão dele e trazer em direção à boca. Então, percebeu que o bebê já começa a espalmar? Traga objetos próximos, aqui na linha média dele, próximos de onde a mão dele alcança, para a gente ver se ele vai despertando esse interesse de abrir as mãos, pegar e trazer para a boca. Essa evolução é bem rápida, vocês vão ver que ela acontece naturalmente. E mesmo que a gente não ofereça brinquedo, o bebê aprende a pegar nosso cabelo, a puxar nosso nariz. De algum jeito, ele aprende sim a abrir e fechar a mão para pegar os objetos. Percebeu que já tem um bom desenvolvimento aí dessa região das mãozinhas? Pode ser o momento de eu começar a estimular o desenvolvimento aqui abdominal. Então, eu pego e começo a levar os pezinhos do meu bebê para oferecer para ele. Bato palma com os pezinhos, aproximo pés e mãos, faço a canoinha com o meu bebê. A canoinha estimula e faz ele perder o medo do movimento. Canto com ele enquanto faço a minha canoinha e isso vai deixando ele mais seguro com uma movimentação aqui lateral. A partir depois desse momento que ele aprendeu a pegar os pés e eu faço bem a canoinha, eu posso, se você observar, eu só dou uma ajudinha com uma perninha e até se ele tiver interesse de mexer a mãozinha, eu trago aqui algum brinquedo que ele projeta a mão e aprende a se virar. E assim a gente estimula que o nosso bebê aprenda a virar para lá, aprenda a virar para cá. Aqui do bruços, né, eu ajudo meu bebê a posicionar os antebraços, coloco brinquedos aqui, frente a ele, que pode deixar o bruços mais divertido, interessante. E nessa posição, ele também aprende a pivotear, que é o movimento de virar nesse sentido, virar no sentido do relógio ou no sentido anti-horário. E ele vai fazer isso buscando brinquedos, objetos de interesse. Então deixa objetos de interesse ao redor dele, enquanto ele fica aqui na posição do bruços, porque ele vai tendo o interesse de fazer essa movimentação. A partir do momento que eu observei que o meu bebê já consegue se apoiar só em um antebraço e com o outro já busca o brinquedo e traz para a boca, eu posso começar a brincar com ele aqui em cima, erguer o brinquedo. Porque na hora que eu brinco com ele aqui em cima, ele projeta a mão para pegar o brinquedinho e acaba desvirando. Então aí eu tenho um bebê que já pega os pés, que já vira e desvira, ou seja, ele já está pronto para eu começar a sentá-lo com apoio e ele vai aprender a ficar sentado sem apoio. Bom, aqui passamos resumidamente por todas as fases de desenvolvimento até em torno dos 6 meses e como você deve estimular o seu filho da melhor maneira possível. Mas resumindo, o que eu quero deixar para vocês é que você é o melhor estímulo que o seu bebê pode ter. Não é necessário nenhum brinquedo, não é necessário nenhum objeto artificial para desenvolver isso. Fale com seu filho, converse com seu filho, toque nele, deixe que ele toque em você, inclua o seu bebê nas atividades do seu dia a dia e tenha tempo de deixar esse bebê sob superfícies planas e firmes, onde ele possa aprender a rolar e a se deslocar e o seu bebê terá o melhor desenvolvimento possível.